Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um The Deep Dive. A gente vai mergulhar fundo em um tema que mexe muito com a gente. A riqueza natural da América Latina e essa história de territórios ricos, povos pobres. É, Parece até um paradoxo, né? pois é. É verdade. E para a gente entender melhor essa questão, vamos nos aprofundar no programa DAC América. Isso. Territórios ricos, povos pobres. Uhum. Ele mostra de forma bem interessante essa contradição, Yeah. né? Que nos faz questionar, porque tanta abundância de recursos, né? Não se traduz em prosperidade para a população. A gente vê paisagens exuberantes, florestas, rios, uma beleza natural que impressiona. É, Mas aí, logo em seguida, o programa já nos leva a questionar. Essa riqueza se reflete na qualidade de vida das pessoas. e a resposta, infelizmente, é complexa. A América Latina concentra uma parcela significativa dos recursos naturais do planeta. Água doce, terras férteis, minerais valiosos como lítio, petróleo. É tanta coisa que fica difícil até de listar. É mesmo. Fiquei chocado com os números que o programa apresenta. Sabia que a América Latina detém 52% das reservas mundiais de lítio Nossa Senhora. e 20% das reservas de petróleo. É muita riqueza concentrada num único lugar. Exatamente. E essa abundância tem um impacto enorme na economia global. Mas, como o programa aponta, a América Latina ainda luta contra a pobreza e a desigualdade. É como se a gente estivesse diante de um enorme baú de tesouros, É. mas sem a chave para abri-los de verdade. É de cair o queixo, né? E né? Diante de tanta riqueza, porque a gente ainda vê tanta dificuldade, qual a explicação para esse paradoxo? Bom, o programa destaca alguns dos principais desafios, como a dependência da exportação de matérias-primas. Uhum. A gente basicamente vende barato e compra caro, né? Sem agregar valor aos nossos próprios recursos. Ou seja, a gente fica preso nesse ciclo vicioso de fornecer matéria-prima barata para o mundo sem conseguir decolar de verdade. É isso mesmo. E além disso, tem a volatilidade dos preços internacionais, que deixa a economia latino-americana refém das oscilações do mercado. Para completar, ainda falta investimento em industrialização e infraestrutura, o que impede a região de desenvolver todo o seu potencial. E aí o programa traz um exemplo que ilustra bem essa situação. A Argentina e o dilema de Vaca Muerta, uma reserva gigante de gás e petróleo. Macamuerta é um caso emblemático, E que coloca em evidência a complexidade da questão. É uma reserva gigantesca, com potencial para transformar a economia argentina. Mas, ao mesmo tempo, gera um debate intenso sobre o papel do Estado e das empresas privadas na exploração de recursos tão valiosos. o programa explora essa tensão, né? A Argentina precisa de investimentos para explorar Vaca Muerta, Uhum. mas há o receio de que os lucros acabem saindo do país sem beneficiar a população local. É um dilema e tanto. Sem dúvida. E o programa coloca a questão de forma direta. Os recursos de Vaca Muerta vão impulsionar o desenvolvimento da Argentina ou acabarão alimentando os cofres de empresas estrangeiras? É uma pergunta que ecoa por toda a América Latina, mostrando que a gente precisa repensar a forma como lida com as nossas riquezas. Como garantir que essa abundância de recursos se traduz em benefícios reais para a população? Me parece que a gente ainda está engatinhando nesse sentido, né? Com certeza. E essa busca por um modelo de desenvolvimento mais justo e sustentável é um dos maiores desafios da região. Uhum. O programa nos convida a questionar como podemos transformar a riqueza natural em bem-estar social, sem comprometer o meio ambiente e o futuro das próximas gerações. E por falar em meio ambiente, o programa também levanta a questão da sustentabilidade, né? A exploração de recursos naturais, especialmente petróleo e mineração, muitas vezes causa impactos negativos na natureza. Verdade. E nesse contexto, o programa traz o exemplo do Equador, que em 2023 realizou um plebiscito histórico. A população votou a favor de fechar os poços de petróleo na reserva Iazuni, uma área com grande biodiversidade na Amazônia equatoriana. Que decisão corajosa. A população equatoriana escolheu proteger a natureza, mesmo com a promessa de riqueza vinda do petróleo. É um exemplo inspirador para o mundo todo. Com certeza. E essa decisão demonstra uma mudança de mentalidade na região. As pessoas estão percebendo que a preservação da natureza é fundamental para o futuro da América Latina. Afinal, de que adianta ter um baú de tesouro se a casa está em chamas? É isso aí. É. A gente precisa encontrar o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental. Mas, e aí, como a gente faz isso? Como transformar a riqueza natural da América Latina em bem-estar para a população sem destruir o meio ambiente? Essa é a grande questão. O programa DAC América nos mostra que o caminho não é simples, mas nos dá algumas pistas importantes. Que pistas são essas? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? Bom, em primeiro lugar, a exploração dos recursos naturais precisa ser feita de forma responsável, com respeito ao meio ambiente e com foco no desenvolvimento social e econômico da região. Em segundo lugar, a gente precisa investir em educação, tecnologia e inovação para agregar valor aos nossos produtos e romper com o ciclo da dependência.
Ou seja, a gente precisa parar de exportar apenas matéria-prima bruta e começar a desenvolver produtos mais elaborados, com maior valor agregado. Exatamente. E para isso precisamos investir em pesquisa, desenvolvimento e capacitação profissional. É preciso criar uma nova cultura de produção, que valorize a criatividade, a sustentabilidade e o conhecimento local. É um desafio enorme, mas também uma oportunidade única para a América Latina trilhar um caminho de desenvolvimento mais justo, próspero e sustentável. Com certeza, a gente tem tudo para dar certo. Recursos naturais abundantes, uma cultura vibrante, uma população jovem cheia de energia. O que falta é a gente se unir em torno de um objetivo comum. Construir um futuro melhor para a América Latina, um futuro onde a riqueza natural se traduz em bem-estar para todos. E para aprofundarmos ainda mais essa discussão, na próxima parte do nosso The Deep Dive, vamos analisar outros exemplos de países latino-americanos que estão buscando alternativas para transformar sua riqueza natural em desenvolvimento sustentável. Fiquem ligados. E aí, prontos para continuar nosso mergulho. Na primeira parte, a gente viu essa contradição, né? A América Latina, um continente transbordando de recursos naturais, mas ainda lutando contra a pobreza. Agora vamos entender melhor os desafios e, quem sabe, começar a vislumbrar soluções. Vamos lá. O programa Daqui América, Territórios Ricos, Pueblos Pobres, dá exemplos concretos, como o caso do lítio, mineral essencial para baterias de carros elétricos e outros dispositivos eletrônicos. Pensem só, a América Latina tem mais da metade das reservas mundiais, mas será que a região está preparada para aproveitar essa oportunidade? É a pergunta de $1 milhão, né? O programa mostra que explorar lítio exige investimento pesado, tecnologia de ponta, infraestrutura robusta e, claro, uma gestão responsável para evitar impactos socioambientais. A questão é, será que os países da América Latina vão conseguir desenvolver uma indústria do lítio que seja sustentável e que beneficie a população local? Seria incrível ver a América Latina liderando essa corrida tecnológica. Imagina, exportando baterias de lítio para o mundo todo. Mas parece que tem alguns obstáculos no caminho, né? Com certeza. O programa menciona a falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento, a burocracia que trava tudo e a instabilidade política que assusta os investidores. E tem outro ponto. Muitos países latino-americanos acabam competindo entre si para atrair investimentos estrangeiros, oferecendo incentivos fiscais e abrindo mão de royalties. Será que essa é a melhor estratégia? Fica aquela sensação de que a gente está sempre em desvantagem, né? Vendendo barato, abrindo mão de lucros. Como garantir que esses investimentos realmente tragam benefícios para a população local? E não apenas para as empresas multinacionais. Essa é a grande questão. A gente precisa de um modelo de desenvolvimento que seja mais justo, mais sustentável, que beneficie a todos e não apenas uma pequena elite. E o programa Daqui América apresenta algumas iniciativas interessantes nesse sentido, como a criação de cooperativas de mineradores artesanais. Cooperativas de mineradores. Essa me parece uma alternativa interessante. Como elas funcionam? Elas buscam explorar os recursos minerais de forma mais sustentável, né? E com maior participação da comunidade local. Geralmente usam técnicas tradicionais e respeitam o conhecimento ancestral, que é muito importante. Parece um modelo que valoriza o trabalho local, a sustentabilidade, a justiça social. Me diz uma coisa, será que esse modelo poderia ser replicado em outros setores da economia? Com certeza. O programa sugere que a criação de cooperativas, outras formas de organização comunitária, podem ser uma alternativa para promover o desenvolvimento local e garantir que os benefícios da exploração dos recursos fiquem na região. A ideia é empoderar as comunidades, dando a elas o controle sobre seus próprios recursos. Mas pensando na prática, como garantir que esses projetos têm escala? Como transformar essas iniciativas isoladas em políticas públicas que realmente impactem a vida das pessoas? Aí entra o papel do Estado, que precisa ser forte, presente, investir em infraestrutura, educação, saúde, tecnologia, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento econômico e social. Um Estado que seja parceiro. Né? E não um obstáculo, né? Que promova a justiça social, a igualdade de oportunidades e a proteção ambiental. Exatamente. E não podemos esquecer da participação de todos, governos, empresas, comunidades, cada um fazendo a sua parte. O desenvolvimento da América Latina depende do engajamento de toda a sociedade. E para inspirar a gente nessa jornada, o programa termina com um projeto social emocionante na Colômbia. Você poderia nos contar um pouco sobre ele? Claro, é uma escola que ensina jovens a cultivar café orgânico e a gerenciar seus próprios negócios. Uniram a educação, empreendedorismo e sustentabilidade, mostrando que é possível gerar renda e proteger o meio ambiente ao mesmo tempo. Que iniciativa bacana. Um exemplo concreto de como a educação e o empreendedorismo podem ser ferramentas poderosas de transformação. E o mais legal é que esse projeto está inspirando outras comunidades, mostrando que é possível construir um futuro melhor a partir da base, valorizando o conhecimento tradicional, a cultura e a identidade da América Latina. Essa história realmente nos enche de esperança. E falando em esperança, na próxima parte do nosso The Deep Dive,
Vamos conversar com um especialista que vai trazer uma perspectiva ainda mais profunda sobre o tema. Fiquem ligados. E chegamos à parte final do nosso mergulho na complexa relação entre riqueza natural e desenvolvimento na América Latina. Nas partes anteriores, a gente explorou as contradições, os desafios e viu exemplos inspiradores de iniciativas sustentáveis. Para fechar com chave de ouro, temos a honra de receber o economista e professor da Universidade de São Paulo, Dr. Ricardo Silva, um dos maiores especialistas em desenvolvimento sustentável na América Latina. Seja bem-vindo ao The Deep Dive, Dr. Ricardo. O prazer é meu. É ótimo estar aqui com vocês para discutir esse tema tão crucial para o futuro da nossa região. Dr. Ricardo, acompanhando seu trabalho, a gente vê uma visão clara sobre o papel dos recursos naturais no desenvolvimento da América Latina. Para começar, na sua opinião, quais são os maiores desafios para transformar essa riqueza em bem-estar para a população? Bom, a América Latina é um continente com uma riqueza natural inegável, né? Mas que historicamente enfrenta dificuldades em traduzir essa abundância em desenvolvimento social e econômico. Um dos principais desafios, na minha visão, está em superar o modelo extrativista, baseado na exploração e exportação de matérias-primas sem processamento ou agregação de valor. Esse modelo gera poucos empregos, pouca renda e nos deixa à mercê da volatilidade dos preços internacionais. Sem falar nos impactos socioambientais negativos, né, que muitas vezes estão atrelados a esse modelo. Entendo. É como se a gente estivesse preso no ciclo vicioso, exportando nossas riquezas sem conseguir, de fato, nos desenvolver. Mas como podemos romper com esse modelo extrativista, Dr. Ricardo? Quais caminhos a gente pode trilhar para um desenvolvimento mais justo, sustentável e inclusivo na América Latina? Olha, eu acredito que a chave está na diversificação da economia. A gente precisa ir além da simples extração, buscando industrialização baseada em tecnologias limpas e a agregação de valor aos produtos da biodiversidade latino-americana. Investir em pesquisa, em educação de qualidade, em infraestrutura, criando um ambiente que favoreça a inovação e o empreendedorismo. E, fundamentalmente, fortalecer a governança ambiental, garantir a participação social nas decisões e promover a justiça social, para que os benefícios do desenvolvimento cheguem a todos os cidadãos. Concordo plenamente. A gente precisa de um modelo de desenvolvimento que beneficie tanto as pessoas quanto o meio ambiente. Exatamente. A América Latina tem um potencial enorme para liderar essa transição para uma economia mais verde e inclusiva. Temos uma rica biodiversidade, uma população jovem, criativa e um mercado consumidor gigantesco. E por falar em biodiversidade, o senhor mencionou a bioeconomia. Como ela se encaixa nesse cenário de desenvolvimento sustentável para a América Latina? A bioeconomia, que utiliza os recursos biológicos de forma sustentável, tem um potencial enorme para gerar empregos verdes e produzir alimentos, biocombustíveis, biomateriais e outros produtos de alto valor agregado. É uma oportunidade para a gente aliar desenvolvimento econômico com a preservação da nossa rica biodiversidade. Mas quais são os principais obstáculos para o desenvolvimento da bioeconomia na América Latina? O que impede a região de decolar nesse setor? Um dos gargalos é a falta de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Além disso, a gente precisa superar barreiras regulatórias e de mercado, né, que impedem o crescimento das empresas do setor. Investir na formação de mão de obra qualificada e na difusão de tecnologias inovadoras também é crucial para a bioeconomia se consolidar como motor de desenvolvimento sustentável na região. E como o senhor enxerga o papel da comunidade internacional nesse processo? O que os países desenvolvidos podem fazer para apoiar a transição para uma economia mais verde e inclusiva na América Latina? A cooperação internacional é fundamental para acelerar essa transição. Os países desenvolvidos podem contribuir com investimentos em projetos de infraestrutura verde, transferência de tecnologias limpas, apoio à capacitação de recursos humanos e acesso a mercados para produtos sustentáveis. E não podemos esquecer a questão do financiamento climático, né, Dr. Ricardo? Os países desenvolvidos têm a responsabilidade histórica pelas mudanças climáticas e precisam apoiar os países em desenvolvimento na adaptação e mitigação dos impactos da crise climática. Com certeza. A justiça climática é um princípio fundamental para garantir que os países mais vulneráveis, como muitos na América Latina, tenham acesso aos recursos e ao apoio técnico necessários para enfrentar os desafios climáticos. É realmente inspirador ouvir sua visão sobre as possibilidades de desenvolvimento sustentável para a América Latina. Agradecemos profundamente sua participação no Deep Dive, Dr. Ricardo. Suas palavras nos motivam a continuar buscando soluções para construirmos um futuro mais justo e sustentável para a nossa região. O prazer foi meu. Acredito que a América Latina tem tudo para construir um futuro próspero, justo e sustentável. Espero que a gente esteja todos juntos nesse movimento de transformação. E você que nos acompanhou nesse mergulho profundo, continue a conversa nas redes sociais usando a hashtag TheDeepDiveAmerica Latina. Queremos ouvir sua opinião sobre os desafios e as oportunidades para um futuro mais sustentável para a nossa região. Até a próxima!